E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo mais um vídeo aqui, tentando compensar a falta dos vídeos aí do último mês e meio. Então, como vocês viram, eu soltei um vídeo lá na oficina do Fernando, falando sobre a nossa F1000, os avanços que foram feitos. Eu acho que já já eu volto lá para fazer outro vídeo falando da grade e tal. Mas talvez vocês estejam estranhando que esse é o primeiro vídeo que eu faço, que eu não faço da garagem. Tudo bem, eu já fiz lá a respeito da biqueira, né, a nossa epopeia com o teto, os pneus, mas diretamente do meu cantinho aqui, do meu mundo de Nárnia, não, né? Então se você tem toque é melhor você não ver esse vídeo aqui, não é muito organizado, mas é o meu canto, é onde eu arrumo algumas coisas aqui, é onde eu faço a minha, né, onde eu faço aqui os meus reparos, as minhas gambiarras muito bem planejadas. E o vídeo de hoje é para falar a respeito dos acessórios de época, né? Que a gente sabe que nos anos 80 fazia parte, né? De todo aquele contexto de personalização dos carros, porque como a importação ela era fechada, para você se destacar ou para você se diferenciar, né, do que existia ali, que era o padrão, o pessoal investia muito nos acessórios, nos equipamentos, no toca-fitas, num equalizador, né, no amplificador, um farol de milha, enfim, tinha as rodas, tinha uma série de acessórios, né? A indústria brasileira nessa época ela era muito rica em acessórios, porque realmente o mercado pedia isso. Como os modelos que eram disponíveis, né, os automóveis, eles eram mais limitados, se fazia muito disso daí, né? Então eu quis gravar esse vídeo para mostrar para vocês um pouco do que vai ser feito lá na caminhonete. E aqui eu consegui também, eu quis trazer para vocês uma das raras propagandas que se encontrava, no caso aqui da Sul-Americana, na época, né? Até tinha um comentário num dos vídeos, acho que foi no vídeo passado, que a pessoa estava com dúvida a respeito do que eu estava falando sobre a grade. Então dá uma olhada aí, ó. Esse modelo Airplane de 1984, ele tinha essa frente, olha só que diferente, tá vendo? Já 85 e 86 eu não tenho nada, fiz as minhas pesquisas, não consegui encontrar nada a respeito. E isso aqui, caso vocês tenham curiosidade, uma coisa bem legal, isso aqui é um recorte de revista, galera. Pra vocês verem a dificuldade em se ter... Olha aqui o modelo 87, ó. Tá vendo como já era bem diferente? Esse é o Airplane 2. Então a dificuldade que a gente tem em encontrar a literatura da época, catálogos ou algo do tipo, a gente tem que recorrer às revistas. E bom, essa revista ela deve ter o que, pessoal? Se a gente está falando de 85 aqui, 36 anos pelo menos, né? Então, olha só que legal isso aqui. Aham! Quem disse que câmera só pode ser preta? Aí a Chica lançando nessa época aí uma linha de máquinas fotográficas coloridas, de rolo. Pessoal, eu não sei qual que é a faixa etária, né, da audiência aí que tem esse pequeno canal, mas pasmem, era isso que a gente fazia na época. A gente ia até uma padaria, alguma loja, um supermercado, lá nos caixas ficavam os filmes de rolo, comprava de 12, 24 ou 36, colocava na máquina e saía tirando foto. E a gente não sabia como as fotos tinham ficado. A gente tinha que, depois de terminar o rolo, rebobinar, levar ele para alguém fazer a revelação. E depois de 2 dias, 3 dias, você tinha que voltar lá para pegar. E aí era uma surpresa, né? Você saber como que as pessoas ficaram nas fotos, ou como que as fotos que você tirou saíram, né? E é isso aí, ó. Isso era retrato da juventude aí na época que não usava o celular, não existia celular, não usava câmera digital, não tinha essa câmera digital, usava isso daí. E isso aí era o melhor que tinha, o mais legal, essas cores, olha que bacana, né? Isso é bem anos 80. Então tá aí. A propaganda de lançamento em 1987 da Airplane 2, que já tinha algumas diferenças aqui de design, de acabamento. Você vê que ela fica muito menos rústica,
nesse modelo, então a gente já tinha aí na segunda metade da década de 80 um design, entre aspas, um pouco mais fluido dos carros, né? E não tinha mais espaço para Brutamontes, que estava aqui, né? Que é a nossa queridona, a Airplane modelo aí, é o 1, né? O modelo inicial, que não é esse de 1984, como eu falei, a grade é diferente, mas todo o restante sim. Então, poxa, mas você está falando aqui que esse carro é o mesmo do seu e tal. Bom, o modelo porém alguns detalhes, como o carro era muito customizável, na minha ela já não tinha, então a minha não tem essa faixa preta. Como que você sabe que a sua não tinha faixa preta? Bom, porque aqui tem uma assinatura, onde você está vendo em branco aqui, é uma assinatura GB Special, né? Que é um logotipo dessa linha. E a minha está em preto, então, ou seja, ela não tinha faixa preta e era pintado, isso não é adesivo, tá, pessoal? Tá aqui GB Special, né, a linha delas. Ele estava pintado em preto, então não existe essa faixa aí. Legal? Bom, vamos voltar aqui então para o console. Pessoal, console, no caso dessas picapes, é um console que fica acima da linha do para-brisa. Então eu não sei se alguns de vocês lembram, nessa época era muito comum se colocar os toca-fitas, um amplificador ou mesmo uma televisão nesse console, que é o retrato dos anos 80, né? Que era o retrato daquela extravagância. Eu acho que, sinceramente, isso daqui é o começo do multimídia, né? Você tinha tudo isso daqui, né? Todo esse entretenimento, aí no caso na parte superior da cabine, né? Ali na frente dos passageiros. Eu quis buscar algumas coisas de época, não necessariamente exatamente da época, mas acho que vai dar para a gente falar um pouquinho a respeito de cada um dos que estão aqui. Então, primeira coisa, toca-fitas e amplificador, no caso amplificador Tojo, né? Esse modelo aqui é um modelo GR300 e esse modelo aqui é um modelo da Pioneer, um toca-fita chamado KP500. Ambos esses aparelhos eu mandei revisar, então tá aqui, ó, no meu amigo lá do Carlos Cesana. Ele fez absolutamente tudo que precisava ser feito nesses dois aparelhos, troca de capacitor, fez toda a fiação, deixou tudo zeradinho, a parte de iluminação, né? Eu não vou poder ligar aqui, porque obviamente eu não tenho a fonte, não tenho o conhecimento, então não vai dar para ver os dois funcionando, mas claro que eu vou fazer um vídeo deles tocando lá, bem provável uma música dos anos 80, aí vocês podem até fazer sugestão de música para ouvir tocar na nossa saudosa F1000. Esse aparelho em específico ele é do final dos anos 70, né? A gente está falando de uma picape que é do meio dos anos 80, então, poxa, ele não é exatamente, não, ele não é, mas eu acho muito interessante o modelo, né? Vocês podem ver que ele tem um formato muito diferente do que é o padrão, né? Ele é mais alto, ele é mais bolachudão, né? Ele é mais parrudo aqui na parte de cima, e ele tem esses botões, ele tem um pouco desse charme dos anos 80, isso é muito legal. Eu vou mudando aqui o tune aqui, e aí vocês veem aqui, olha, mudando a agulhinha, existe uma correia de borracha aí por dentro, que faz esse movimento. Isso daqui é maravilhoso, isso aqui é uma coisa muito interessante, que obviamente não se vê mais, e faz parte do contexto todo aí dessa restauração, de fazer com que também as novas gerações saibam como algumas coisas funcionavam. Porém, esse aparelho já tem Bluetooth, então eu não sou de lá tão atrasado, já vai tocar aí via Bluetooth algumas músicas junto com esse amplificador aqui da Tojo. Legal, o modelo GR300 compunha uma linha bem extensa da Tojo de amplificadores. Você tinha desde os mais simples, né, o 80, o 100, até os outros mais sofisticados. Porém, o 300 aí tem bastante gente que gosta dele. Eu particularmente achei muito interessante esse layout. Aqui tem os LEDs que vão piscar bonitinho. E faz par aí com essa frente parecida aí com aço escovado, né, com o Pioneer. O resto eu joguei fora, turma. Eu devia ter guardado, mas essa TVzinha aqui deu muito trabalho para comprar, porque eu precisava de alguma coisa que estivesse mais ou menos inteira,
né? E obviamente ela não ia funcionar. Eu não vou colocar uma televisão de tubo lá nesse console porque não vai ter funcionamento, né? A gente sabe que a gente hoje tem um outro sistema de sinal, mesmo que tente fazer a conversão não vai dar certo. Então eu só aproveitei a frente, só o frame. Ele está embalado aqui, eu não vou soltar porque deu um trabalhão, tá bem enrolado aqui, mas enfim, para proteger um pouco a serigrafia. Qual que vai ser a ideia? Eu vou colocar um monitor de LCD por trás, ok? E aí a gente vai colocar isso daqui no console, então esse frame aqui dela vai ficar destacado, ele vai ficar para fora do console, e a gente vai conseguir fazer ali uma reprodução da época do que seria o creme de la creme aí, né? Da turma que tinha ali televisão, tinha só falta videocassete, mas isso eu não vou fazer. Mas era o que era da época, né? Então eu acho que aí fica um trio bem interessante para se compor nesse cenário aí do que a gente quer com a F1000. E não podia faltar também os Oscar, né? Os Super Oscar, que são os faróis de milha da época. Você vê aí ó, o tamanho dele, né, o peso, como as coisas elas eram diferentes na época, né? Então esse farol ele está aqui, ó. Se você observar bem aqui, nós temos aí no quebra-mato o farol. Existe na minha, né, nesse Santo Antônio aqui, já os furos à disposição para se colocar um par em cima, talvez eu faça, vamos ver como vai ser. Mas de qualquer forma fica aí um vídeo para poder registrar também os acessórios do que a gente quer colocar lá, do que eu quero fazer na caminhonete. Aqui tem mais um, ainda não decidi, aqui nesse canto. A mesma pessoa de quem eu comprei esse KP500 deixa eu pegar aqui. É que eu não quero fazer corte no vídeo. Me vendeu esta antena elétrica Olympus. Né, ele disse que precisava fazer uma limpeza no quartinho de bagunça dele, que a mulher dele já devia estar buzinando lá no vídeo dele. Falou, cara, leva a antena. Fez um precinho legal, eu já levei a antena também. Então não sei se talvez eu vou colocar antena elétrica, porque a antena elétrica ela é algo da época também, né? Hoje você já não vê mais nenhum carro aí com antena, ainda mais essas que levantam automático. Mas é isso. Bom, espero que estejam gostando, que tenham gostado. Procurem lá o Carlos Cesana, Radio Car Museum. Esse aqui, ele tem uma página no Facebook muito legal, ele posta coisas bem interessantes a respeito do mundo de sonorização, né, automotiva da época. Deixa eu ver aqui mais aqui, que eu estou tentando lembrar que eu ia falar para vocês. Ah, sim, vou lá na oficina do Fernando. Vou aproveitar para fazer uma visita para nós vermos a grade. Vocês vão ver que eu estou sofrendo aí com essa grade. Que cor que nós vamos fazer, que padrão que vai ser adotado lá para essa grade, porque não é essa daqui, da 1984. Ela vai ser como a da 1987, porém a dúvida está exatamente no tipo de padrão de pintura que a gente vai fazer. Vocês veem aí que tem uma bem específica, né? Olha, ela tem um filete vermelho, ela pega parte da pintura superior da caminhonete aí na parte externa e na interna preta. Enfim, isso é um dos padrões, a gente está estudando outros lá. Legal? É isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima, então. Valeu!